eu sou um grande combatedor de procrastinação. Porque a procrastinação, ela realmente rouba a vida das pessoas. Muita gente fala que tempo é dinheiro. Tempo pode ser dinheiro, mas tem uma coisa que eu percebi na minha vida. O inverso não acontece. Você não transforma Dinheiro em dinheiro em tempo. tempo. Então, qual o nosso recurso mais valioso? O tempo. Então, eu faço questão que os meus pacientes empreguem muito bem esse tempo e façam a vida deles ter sentido com esse tempo, entendeu? Então, eu friso isso muito e com as técnicas que a gente tem, né, a estimulação magnética, a estimulação por corrente contínua, a gente consegue combater muito procrastinação. Elas são muito boas nisso, nesse aspecto, por ativar o córtex pré-frontal. Então, meus pacientes são muito mais produtivos e mais felizes porque eles conseguem completar as tarefas. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. Gente, assim, abrindo a porta do consultório hoje, cheia de orgulho, porque eu estou com um aluno nota 10, mas não é só nota 10, é primeiro lugar em uma especialização em Harvard, ou seja, é alguém realmente especializado. E independente disso, só o fato da gente já estar conversando aqui no bastidor, a gente consegue perceber o quanto, além do conhecimento, que é um valor muito alto para você, a humanização, o olhar o outro, ver o outro. Obrigada por ter aceitado o convite, doutor Roberto, querido. Eu que agradeço, para mim é um grande prazer estar aqui e no que eu puder colaborar, conte comigo sempre. E eu vou pedir que você fale sobre a sua trajetória e sobre toda a sua especialização e todo o seu estudo, porque nem que eu quisesse eu ia conseguir decorar, mas de uma forma realmente dos pontos principais, para que a nossa audiência, para quem está aí em casa, se estimule principalmente a entender o quão importante é buscar profissionais que realmente se especializam. Esse é um dos nossos principais objetivos, e também conhecer, porque para o paciente que isso for importante, vai haver a conexão certa. Então tá bom. Bom, eu sempre quis ser médico, né, e me formei na UNB, e inicialmente eu comecei a fazer residência de ortopedia, né, que é uma área interessante, operar é muito legal, eu sinto falta até hoje. Só que depois eu notei o seguinte, que eu podia fazer mais se eu fosse para uma outra área, eu podia cuidar melhor das dores das pessoas.
Então, eu fiz a residência de psiquiatria no Hospital de Base, aqui em Brasília. E depois eu fui notando que eu podia ainda fazer mais e que isso era talvez a minha missão de vida. E foi aí que eu comecei a me interessar por técnicas avançadas, técnicas de neuromodulação. Primeira coisa que eu fiz foi buscar me especializar em estimulação magnética transcraniana, que é algo que em 2008 surgiu nos Estados Unidos como uma coisa de uma prática diária, mas foi se expandindo e no Brasil, a partir de 2012, começou a ser algo praticado diariamente nos consultórios. E então, a estimulação magnética foi a minha primeira área, assim, vamos dizer, além, né? Minha primeira área de neuromodulação. E a partir daí eu fui fazendo especializações. Primeiro eu fiz na USP, né? Que eu me especializei em estimulação magnética. Depois eu fui para outros países, né? No caso, eu fui para os Estados Unidos, lá na Harvard, que é realmente o maior centro mundial de estimulação magnética, onde eu tive assim, o prazer de, assim, primeiro, de ser selecionado, que é super difícil conseguir, e depois que eu consegui, eu trabalhei duro para tentar fazer, assim, aprender o melhor para cuidar melhor dos meus pacientes, né? E depois de estudar bastante, realmente, graças a Deus, eu consegui ficar em primeiro lugar nessa especialização. Foi para mim uma honra, acho que foi o ponto mais alto da minha carreira, né? E eu fui depois para onde? Para a Inglaterra, porque lá que foi inventada a estimulação magnética. Então eu fui no local onde surgiu tudo, né? E aí lá no University College eu fiz um outro treinamento num tipo de técnica de estimulação que ela permite fazer sessões mais curtas. Isso é muito bom hoje em dia para a gente atender crianças, né? Tipo as crianças com autismo, por exemplo, que ao invés de fazer sessões de meia hora, a gente consegue fazer sessões de 10 minutos. Foi lá no University College London, né? E eu sempre quis mais. Então, assim, tratar melhor meu paciente, dar uma atenção personalizada, mas sempre com uma maior tecnologia. Usar medicação não é um problema, eu acho que a medicação ela é um aliado para nós, mas ficar só na medicação, eu me achava muito limitado na psiquiatria. Por isso que aí a gente tem então a estimulação magnética e depois surgiu a estimulação transcraniana por corrente contínua, que é um outro tipo de tratamento que a gente pode utilizar nos pacientes e é também é indolor, assim como a estimulação magnética, é muito eficaz e permite com que a gente faça tratamentos com a maior taxa de cura. Por quê? Eu me preocupo muito com a capacidade de curar os meus pacientes, de fazer com que os meus pacientes tratem comigo, mas depois eu consiga falar assim, olha, você finalmente está livre das medicações, você pode ir embora, vá viver sua vida. Se algum dia você precisar de mim, eu estou aqui de portas abertas, mas eu acredito que você não vai mais precisar de mim, acho que para o resto da sua vida. Então, essa acabou virando minha missão de vida, buscar algo realmente efetivo, algo que deixe a pessoa realmente feliz, que faça ela viver a vida dela e que ela não dependa mais de ter algo recorrente na vida dela, de me ver sempre e de ter uma espécie de amarra. Eu gosto muito de que os pacientes realmente fiquem em paz e fiquem plenos. Autonomia, né? Autonomia. Maravilha. E para todas as patologias, por exemplo, primeiro que eu vou pedir, né, que você explique o que é essa tal de estimulação. Você vai colocar, eu imaginei um robô ali, ou igual a Matrix, né, algo. Como é que funciona para que a gente consiga entender isso? E depois, para que patologias, principalmente, porque quando você fala em cura, então a depressão tem cura, ou a ansiedade, um transtorno bipolar, por exemplo, um borderline, é isso? Vamos lá então. Estimulação magnética é muito interessante, primeiro das técnicas, porque ela é uma técnica indolor, tá? Você pode dirigir, trabalhar, fazer qualquer atividade. Eu faço uma touca, coloco na cabeça da pessoa uma touca, parece uma touquinha de natação. Só que eu vou mapear o cérebro dela e depois a gente vai colocar o equipamento, ele é idêntico, é a mesma tecnologia utilizada na ressonância magnética, é a mesma tecnologia avançada usada na ressonância magnética, que gera imagem, só que lá na nossa clínica a gente utiliza ela para tratar o cérebro. Então, eu mapeio o cérebro da pessoa nessa touquinha e, de acordo com a doença que ela tem, eu vou estimular um ponto diferente. Por exemplo, se ela tem uma enxaqueca, se ela tem uma dor crônica de hérnia de disco, eu vou mirando em locais diferentes. Se ela tem uma depressão, se ela tem um transtorno bipolar, eu já vou mirar então numa outra posição diferente. E assim a gente consegue fazer um tratamento especializado para aquela doença que a pessoa tem. Doença de Parkinson, por exemplo. Eu posso ajudar a pessoa tanto na depressão, que é tão comum no Parkinson,
quanto a diminuir os movimentos, exatamente, os tremores. E aí a pessoa pode usar menos remédio para os tremores, né? Então, a gente tem uma vasta área, capacidade de atuação. Dores, Parkinson, depressão, transtorno bipolar, esses são talvez as principais doenças que a gente trate, né? Agora, os transtornos de ansiedade, o transtorno obsessivo compulsivo, quantas vezes a gente já conseguiu curar pacientes com doenças graves como essa? Aqueles pacientes que ficam lavando as mãos até as mãos ficarem feridas e sangrando. A gente consegue fazer o tratamento, a gente depois dá alta das medicações e consegue liberar esses pacientes para que eles tenham uma vida livre. Gente, que sensacional. Quando você fala do toque, o toque, ele, se eu tiver errada, você me corrija, porque de médico e de louco, não tem todo mundo um pouco, a gente vai aprendendo um pouco. O transtorno obsessivo compulsivo pode ser também de pensamentos compulsivos, certo? Exato. Para esse caso também? Também. E aí tem uma posição específica que a gente trata, que a gente estimula, né, para tratar o paciente, ele deixar de fazer esses rituais, deixar de perder horas do dia tomando banho. O paciente mesmo, há pouco tempo atrás, o paciente que estava 10 horas por dia tomando banho. Imagina quanto de tempo que o sofrimento que a pessoa tem. A primeira consulta que eu fiz com ele foi uma teleconsulta, porque ele não dava conta de sair de casa por medo de se contaminar, e depois ele foi lá para a clínica, a gente fez a estimulação magnética, e foi impressionante. Ele realmente parou de fazer, hoje ele toma banhos de 15 minutos, um banho por dia, tá? Ou 2 quando ele vai para academia, né? E aí ele leva uma vida normal. Conseguiu encontrar uma namorada, porque antes ele não conseguia nem tocar em outras pessoas, né? Não, ia só se fosse peixe, né? Porque Só se fosse senão, peixe. com tanto tempo de 10 brincadeiras à horas. parte, porque não cabe mais. Meu Deus, que maravilha, doutor. Pois é. E realmente, uma técnica de estimulação magnética não invasiva. Não tem eletrodo, viu? A gente encosta o equipamento na touca. Na verdade, o equipamento nem encosta na pessoa, para você ter uma ideia. Então, é algo realmente muito confortável. A pessoa pode trabalhar, estudar, fazer qualquer atividade no dia que ela faz. E as capacidades cognitivas da pessoa, que é muito comum a gente estimular o córtex pré-frontal, que é responsável pelo raciocínio, ele ajuda com a memória, concentração. É muito comum as pessoas terem, na verdade, uma capacidade expandida. Então, a pessoa, tudo que ela vai fazer, se ela vai estudar, por exemplo, pós-estimulação magnética, geralmente ela estuda com mais eficiência, ela trabalha com mais eficiência. Eu tenho vários reportes das pessoas falando isso para mim, né? Se ela for fazer um concurso, ela geralmente consegue fazer esse concurso raciocinando com mais clareza. Então, imagina o quanto de vantagens a pessoa tem. E só de não ter depressão para atrapalhar, né, ou toque para atrapalhar, a pessoa já tem um rendimento muito superior nessas tarefas que exigem raciocínio. Então, e o TDAH? TDAH, você lembrou muito bem. Tanto crianças quanto adolescentes, quanto adultos, a gente trata com eficiência utilizando a estimulação magnética e a estimulação transcraniana por corrente contínua também, a ETCC, que é uma outra técnica não invasiva que a gente pode utilizar e é extremamente confortável também, não requer que a pessoa se prive de nenhuma atividade, pode trabalhar, pode dirigir, fazer qualquer atividade também. Se ela tiver alguma restrição na vida, por exemplo, ela não pode usar uma medicação. Então ela tem essas opções, ela pode fazer estimulação magnética ou estimulação por corrente contínua. As duas são seguras e muito eficientes para esses casos de TDAH. E aí vai ficar mais focado, esses esquecimentos, todas as coisas começam a melhorar. Agora você me trouxe uma situação de que essa pessoa, antes ou no dia de fazer esse concurso, ela pode ir lá. Então quer dizer que eu vou ter que estimular o resto da vida, ou é um treino e daqui a pouco o meu cérebro, naquilo que estava faltando, começa a andar? Pois você trouxe uma coisa assim, muitíssimo importante. Essas técnicas de neuromodulação, elas são muito duráveis. A gente geralmente não tem que repetir sessão. Se a pessoa faz as sessões, lá na clínica, como os nossos equipamentos são bastante avançados, são realmente os melhores, a gente geralmente faz 10 sessões de meia hora. Isso para a maior parte dos quadros, tá? E esse efeito fica. A pessoa não tem que ficar voltando para fazer mais no futuro, tá? Se eu trato uma depressão, por exemplo, a pessoa faz 10 sessões, a gente consegue tratá-la, em pouco tempo a gente acaba liberando essa pessoa das medicações e ela vai viver a vida normal dela.
Eu só trato esse paciente no futuro caso geralmente aconteça alguma tragédia, do tipo, morreu o marido, morreu a esposa, alguma coisa realmente que detonou um quadro muito importante nela. Aí eu já sei até, eu O já tenho a local. touquinha guardada dela, então ela já chega, eu já faço a sessão de novo e depois eu já posso liberar ela de novo e dar alta novamente. Mas geralmente só se acontecer alguma coisa grave, senão a gente não tem que ficar retratando pacientes. Então realmente a gente consegue curar muito mais pacientes do que o tratamento convencional só com medicação. E isso é muito prazeroso. Você não sabe a ideia, como é o meu fim de ano. Época de Natal, eu recebo um monte de mensagens de pacientes que não se tratam mais comigo, me agradecendo por não precisarem mais de fazer tratamento. Então, assim, isso para mim me toca muito e me faz ver que realmente com essas técnicas eu consigo fazer muito mais pelo paciente do que se simplesmente fosse focado só na medicação e deixando pacientes crônicos para o resto da vida. E eu vou fazer um adendo, né? Você não faz pelo paciente, pela família toda, porque o sofrimento que é. Até porque, se eu estiver errada, me corrija, doenças emocionais são transmissíveis. Você falou uma coisa muito importante, a família toda sofre. Oxi. Recentemente a gente ampliou a clínica justamente para um dos motivos é ter mais lugares na recepção. Para quê? Para que os pacientes possam ir com as famílias tratar, porque quando eu ouço a família, isso é muito importante, eu faço questão de ouvir a família junto com o paciente, sabe? Assim como eu faço questão também de conversar com o psicólogo de cada paciente após cada consulta. Eu pego o contato do psicólogo, entro em contato com o psicólogo, me apresento, para que a cada consulta eu mande um relatório para aquele psicólogo do paciente que eu atendi, né? E os pacientes vão comigo, vão na consulta com os parentes deles, né? E realmente, como você falou, porque adoece a família toda, né? E aí agora lá na clínica a gente tem um espaço grande para receber esses familiares, eles entram na sala, o paciente tem o espaço dele, mas depois a gente chama o pai, chama a mãe, o que o paciente permitir, para que a gente faça um tratamento realmente que reúna a família e faça essa família sofrer menos. Isso faz toda a diferença, você tocou num ponto fundamental. E vou além agora, depois dessa informação do psiquiatra que faz questão de entrar em contato com o psicólogo e enviar relatório ainda, então ele não cuida só do paciente. No Natal você tem que receber dessa galera toda, da família e do psicólogo, porque vai facilitar para ele, para você, para as intervenções, para a técnica, para a abordagem, para o tipo de repertório que está sendo introduzido. Quantas vezes eu estou tratando um paciente, aí eu entro em contato com o psicólogo e o psicólogo me fornece uma informação que é fundamental. Aí eu entro em contato com o meu paciente e falo, olha, nós vamos fazer tal mudança na sua medicação, ou nós vamos entrar com estimulação magnética, ou estimulação por corrente contínua, porque o seu psicólogo me forneceu essa informação que ela é vital. Então, a partir de agora, o seu tratamento, a gente vai fazer um atalho nele. A gente vai fazer ele ficar muito mais eficiente, porque o seu psicólogo colaborou com a gente e forneceu algo que foi fundamental para a gente mudar o seu tratamento e dar muito mais eficiência para o seu tratamento. Isso acontece direto. Várias vezes por mês, os psicólogos que são grandes parceiros, profissionais assim excepcionais, E né, essenciais. essenciais, né? E por isso que as pessoas falam, doutor Roberto, como é que você consegue toda consulta mandar um relatório para o psicólogo? Porque eu foco em qualidade, em cura. Essa é a minha missão de vida. Eu coloquei isso na minha cabeça e eu sigo isso, eu vou dessa forma, né? É, eu acho que é igual o Cristiano Ronaldo, né? Coloco na cabeça dele que ele tem que fazer o melhor e eu coloco na minha cabeça também. Eu tenho que fazer o melhor para o meu paciente. E outra coisa, é tão surpreendente, principalmente para o brasileiro, tudo que parece organizado é treino, gente. Terminou a consulta, não imagino como é que é a sua rotina, fez 10 dias, 20 dias, 30 dias, rotina. Por favor, né? Comecem a normalizar a disciplina, a rotina, o sono, a boa alimentação, a qualidade de vida, né, a organização, limpar a casa, arrumar a cama, porque é chocante as pessoas ainda perguntarem isso, mas ficar procrastinando, morrendo, com preguiça, tudo isso é normal. Que bom, parabéns, acho ótimo que você manda para todo mundo, e é isso mesmo, é sensacional isso. Não. E essa rotina, ela é importante e eu passo isso para os pacientes, sabe? Que eu falo para eles, olha, eu tenho 3 filhos, tenho uma esposa, tenho que cuidar deles, cuido deles. Agora, eu sempre faço isso. Eu dou meu celular pessoal para todos os meus pacientes e eles podem entrar em contato comigo 365 dias do ano. E eu não deixo o paciente se responder. Eu respondo.
eu vou lá, pego o prontuário dele, que eu tenho acesso, graças a Deus, online, né? E já passo para ele, se ele tiver alguma dúvida, qual a mudança que a gente tem que fazer no tratamento. Se a gente tem que entrar com um tratamento novo, e eu não deixo a pessoa ficar até segunda-feira, às vezes, sofrendo para entrar em contato comigo. Porque não tem dia para doença. A pessoa, ela precisa da informação no sábado, no domingo, ou no dia do ano novo. Então, a gente sempre tira um tempinho para todo mundo e consegue atender todo mundo e fazer os melhores tratamentos que realmente funcionem. Esse é o meu foco. E eu acredito mesmo, até porque as distrações, o tempo, se a gente for realmente calcular, né, gasto em telas, em outras coisas, se você consegue ficar 4 horas, 10 horas, sei lá quantas horas, numa rede social, você consegue realizar um trabalho bem feito, de qualidade, com excelência. Você falou sobre procrastinação, né? Você falou, eu vou puxar isso porque eu Esse achei muito gancho pra importante, cá. esse gancho. Eu sou um grande combatedor de procrastinação. Porque a procrastinação, ela realmente rouba a vida das pessoas. Muita gente fala que tempo é dinheiro. Tempo pode ser dinheiro, mas tem uma coisa que eu percebi na minha vida. O inverso não acontece. Você não transforma dinheiro em tempo. Então, qual o nosso recurso mais valioso? O tempo. Então, eu faço questão que os meus pacientes empreguem muito bem esse tempo e façam a vida deles ter sentido com esse tempo, entendeu? Então, eu friso isso muito e com as técnicas que a gente tem, né, com estimulação magnética, com estimulação por corrente contínua, a gente consegue combater muito procrastinação. Elas são muito boas nisso, nesse aspecto, por ativar o córtex pré-frontal. Então, meus pacientes são muito mais produtivos e mais felizes porque eles conseguem completar as tarefas. Eles iniciam coisas que eles não faziam e eles conseguem efetivar, completar, e isso dá uma sensação... E a dopamina? A que vai dopamina vai lá direto. para cima, exatamente, com isso. A pessoa se sente Realizador. realmente realizada. Realizada, essa é a palavra. Você encontrou, Sensacional. é exatamente isso. E vou fazer uma ressalva que eu não estou falando de exaustão, principalmente nós mulheres, não estou falando de que não dá tempo. Eu, por exemplo, essa semana, eu gostaria, claramente, se Deus quiser, amanhã eu vou fazer isso, eu estou com o meu quarto virado. Por quê? Eu troco de roupa, eu vou, meu filho, a empresa, 2 empresas, está aqui, estudar, fazer pesquisa, coordenar a equipe, e eu não estou me machucando ou me culpando porque está daquela forma. E eu sei que eu não sou desorganizada, só que também eu tenho que fazer uma escala aí de prioridades ou conseguir uma outra pessoa para que possa me auxiliar. Não é centralização. E jamais estou falando isso para pessoas que têm dificuldade. Eu estou dizendo que é possível e que pode ser que eu não consiga manter tudo, mas eu, por exemplo, não tenho condição nenhuma de não me organizar, justamente por causa do meu perfil, da minha quantidade, do que, né, eu já me conheço. Se eu não tiver essa organização, aí a minha cabeça vai para outro lugar. Agora, pensa uma pessoa com depressão, por exemplo. Ela não tem nem energia para fazer isso. E é isso que a gente traz de volta para a pessoa. Muitas vezes o médico cobra, que a pessoa faça atividade física, por exemplo. Como é que você cobra isso de um depressivo? A pessoa não tem energia para nada, nem para comer. Como é que ela vai fazer atividade física? Por isso que eu falo, deixa eu trazer a energia para você, deixa eu trazer o bem-estar para você, e aí você mesmo vai querer fazer atividade física. Vai ser uma coisa natural. Para os meus pacientes eu trago isso, naturalidade. Eu trago primeiro as capacidades e a gente usa as tecnologias que a gente tem lá na clínica para isso, para que a pessoa tenha a possibilidade, a capacidade de fazer tudo de uma forma que não seja forçada. Aí, com a depressão resolvida, ela consegue não procrastinar, ela consegue realizar, ela consegue ser feliz e trazer felicidade para a família dela, como você falou. Sim, e a prática da atividade física, mesmo que seja nesse momento, né, induzida também por medicamentos via... Porque esse não é um medicamento, esse é um tratamento. E o medicamento, né, que já está sendo usado, que gera essa energia, agora pedir sem tratar, né, sem compreender, sem estar... chega a ser agressivo. É agressivo e é injusto. Por exemplo, os pacientes com dor crônica, tipo fibromialgia, o paciente não consegue nem dormir direito, né? Eu costumo sempre ter, eu tenho um dos vídeos mais vistos no meu canal é por que sua fibromialgia não melhora. Geralmente eu destaco o seguinte, que a pessoa que tem fibromialgia, geralmente ela tem dor, ela tem dificuldade para dormir e ela tem depressão. Só quando a gente resolve a depressão dela,
o sono e a dor que ela vai ter energia para fazer atividade física e a vida dela melhorar. Muita gente vê esse vídeo e fala, puxa doutor, só depois que isso aconteceu na minha vida, que essas 3 coisas foram controladas, que eu consegui finalmente viver e vencer minha dor, né? Que é o que a gente faz lá. A gente trata, por exemplo, muitas pessoas com fibromialgia. Acho que do meu passado de ortopedia eu trouxe muito dessas questões, né, de tratar dores, né? Sim. E a pessoa sem dor, ela tem uma outra qualidade de vida. E a gente consegue, graças a Deus, com essas tecnologias inovadoras, fazer isso acontecer na prática. E não normalizar a dor é algo muito importante, né, doutor? Você, como médico, né, dê essa mensagem, porque tem um monte de coisa que você vai. A dor do joelho é normal, a dor de cabeça todo dia é normal, a dor é. Não tem. Você falou uma coisa importantíssima. Não é normal. Ninguém deve ser obrigado a conviver com dor, de forma alguma. Hoje a gente tem como tratar isso. E lá na clínica, todo dia eu atendo gente com dor, pessoa que já foi realmente desenganada. Ah, não, aprenda a conviver com isso. Não dá para aprender a conviver com isso. É igual às vezes a pessoa chega para mim assim, olha, eu vim do meu médico, ele falou assim, que eu tenho que escolher entre ter minha cabeça boa ou ser magro. Porque para eu ficar bem, eu tenho que tomar um remédio que vai me tratar minha depressão, meu transtorno bipolar, mas eu vou ficar gordo. Aí eu falo assim, gente, eu acho que eu faço psiquiatria estética, né? Por quê? Por que psiquiatria estética? Porque eu não aceito que os meus pacientes fiquem gordos, assim, devido ao tratamento. Isso não é possível. A autoestima da pessoa vai lá para o chão quando ela, devido ao tratamento, ela fica mal. Então eu sempre vou encontrar um tratamento, eu vou queimar minha cabeça aqui, mas eu sempre encontro um tratamento que é viável, com a pessoa, se tiver que usar uma medicação, mas uma medicação que não vai engordar meu paciente, e ele vai conseguir ter uma vida feliz sem ter esse problema. Porque o que adianta você resolver um problema e arranjar outro? É a história do cobertor curto, né? Ou cobre o pé ou cobre a cabeça, né? Os tratamentos não podem ser assim e as pessoas não podem se conformar com esse tipo de tratamento. Ponto. Isso é informação. Isso é a informação correta que não te aliena e que te gera possibilidade. Mas ir em busca desse profissional e dessas situações é sua responsabilidade. Porque uma vez visto, não tem como desver. Isso. Mas querer. Tem as pílulas mágicas também, né? A gente acreditar que vai conseguir resolver as coisas muito rápido, até porque depois que eu estimulo, curo a depressão, começa a fazer atividade física, o próprio corpo vai começar. A gente tem uma farmácia interna, né, doutor? Isso. A gente faz o reparo do sistema. O sistema estando reparado, ele segue sozinho. Graças a Deus, o cérebro é o órgão mais inteligente de todos, né? Por exemplo, não tem uma técnica como estimulação magnética ou estimulação por corrente contínua ou infusão de cetamina para resolver problema no coração, por exemplo. A pessoa geralmente tem pressão alta, se ela tiver uma tendência genética, ela vai ter que tomar remédio para o resto da vida. Na psiquiatria, isso mudou. Como a gente trata o cérebro, desde que inventaram essas técnicas de neuromodulação, a gente hoje pode dar esse outro tipo de tratamento para o paciente, que é uma coisa que não é eterna. E isso é muito bom, a pessoa não ficar presa eternamente ao tratamento. Quando eu comecei a minha carreira, quando eu fiz minha residência, a realidade era outra. Você vai ter que tratar para sempre, a sua vida é assim. Agora a psiquiatria mudou e não é mais assim. Então a gente pode oferecer para os nossos pacientes esse tipo de resultado que outras áreas da medicina, infelizmente, até hoje não conseguem prover para eles, né? Quem tem diabetes vai ter que tomar, às vezes, insulina para o resto da vida, né? A gente pode virar para um paciente que tem toque e falar, olha, agora chega, não precisa mais tomar remédio. Sensacional. Você me levou... Gente, até agora eu não consegui me atentar efetivamente as perguntas de tão interessante e de tão maravilhoso que está esse assunto. Eu ia fazer uma pergunta com relação às outras especialidades, que me veio à cabeça pensando na epigenética, mas eu vou voltar para a infusão de cetamina. Explica para a gente o que é essa infusão de cetamina, como é que, se é diferente, se é uma associação e essa infusão é algo que você vai colocar no cérebro? Então como vamos é que lá. Infusão de cetamina é uma técnica de psiquiatria intervencionista, né? Que é essa área da psiquiatria que a gente chama, que é utilizar métodos, além de tomar medicamentos e fazer psicoterapia, para tratar as pessoas. Seria isso, psiquiatria intervencionista. Na infusão de cetamina, a gente coloca um soro, e nesse soro a gente coloca a escetamina, né? Que ela originalmente ela é uma medicação que, se você usar ela nas doses habituais, ela tem um efeito anestésico.
Só que em psiquiatria a gente utiliza doses muito pequenas, que a gente chama de subanestésicas. Elas não anestesiam ninguém. Ela no soro ela vai correr em 40 minutos para passar esse soro na pessoa, num ambiente bem confortável. E essa pessoa, a partir de então, ela vai liberar muito glutamato no cérebro, que é o principal neurotransmissor estimulatório. Só que ela faz isso numa velocidade muito mais rápida e de uma maneira muito diferente dos comprimidos, né? Depois desses 40 minutos que a gente faz a infusão, a pessoa fica mais ou menos uma meia hora até ela se recuperar, porque ela fica um pouquinho sonolenta, embora ela não durma durante a infusão. Isso é interessante, geralmente não dorme. E aí depois é muito assim, fenomenal, porque pacientes que chegam para mim falando assim, doutor, eu quero me matar, antes da infusão, tá? Eu vim aqui, me trouxeram aqui porque eu quero me matar. Eu já comprei a corda, ou já comprei o chumbinho que eu vou tomar, esse tipo de coisa. A gente faz a infusão de cetamina, depois que a pessoa, 40 minutos depois, a gente chega na pessoa e pergunta, você está triste? A pessoa fala, não, triste eu ainda estou. Eu falei, mas você quer se matar? Não, não mais. Isso passou, doutor, a vontade acabou. Em 40 minutos após eu fazer a infusão de cetamina. Então, isso é mágico. Porque antes, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar um paciente desse e mandar para o hospital, exato, entrar com lítio, esperar as 4 semanas internado, olha, tira tudo que é cortante, esse tipo de coisa, né? Agora com a cetamina, em poucos minutos, a gente já consegue tirar a ideação de suicídio. Isso mudou tudo na psiquiatria. É fenomenal. É. Muito. Que maravilha, né? É um tipo de, é uma técnica para você ver, é uma infusão na veia que a gente faz, é um soro que corre, né? Muito confortável. A única coisa que a pessoa não pode fazer geralmente no dia é dirigir, né? Porque por causa dessa recuperação, mas a gente consegue acabar com sintomas depressivos como ideação de suicídio muito rápido. Nas sessões seguintes, geralmente a pessoa faz 2 vezes por semana, né? Nas sessões seguintes, os sintomas depressivos eles vão caindo um por um. Tum, tum, tum. A pessoa vai começando a dormir melhor, nível de energia aumenta, ela volta a comer normalmente e aí ela vai recuperando a vitalidade. Porque isso é uma coisa que eu foco muito. A gente não pode, tratamento de depressão, ele não pode ser só ausência de sintomas depressivos. A pessoa tem que ter vitalidade também. Tem que ter comportamentos ativos. Isso, não basta tirar as coisas ruins, ela tem que ter coisas boas também. Então, quem tem vitalidade consegue aproveitar uma coisa boa. Se ela come algo, ela come com prazer. Não é compulsivo. Exato, não é compulsivo. Ela faz as coisas de uma forma adequada, que faz ela feliz, né? E isso a cetamina traz de uma forma rápida. Começa a ter um plano de ação e não mais de fuga. Exatamente. Ela não foge mais, ela se sente autossuficiente. E aí, com isso, toda a família fica extremamente feliz, extremamente grata, né? Então, a cetamina é uma ferramenta rápida, extremamente eficaz, de psiquiatria intervencionista, extremamente segura. É impressionante como cetamina é seguro. Assim, é uma técnica muito, muito, muito segura, muito confortável e muito eficiente. E também, assim como a neuroestimulação, é necessário 10 sessões? Como funciona? Ou depende? Também são 10 sessões, né? Esse para nós parece que é um número mágico, né? Geralmente são 10 sessões de cetamina, a gente faz geralmente 2 vezes por semana, por 5 semanas. E a gente vai reavaliar esse paciente e quando a gente reavalia, ele é um outro paciente em geral. Não existe nada milagroso, mas quando a gente junta as tecnologias, realmente as coisas funcionam muito, sabe? É impressionante. O paciente, quando ele completa as 10 sessões de cetamina, ele está com outras ideias, o semblante está diferente, os familiares ressaltam isso, é outra coisa. 2 coisas. É necessário que continue-se após a alta com a psicoterapia, e você tem toda uma questão de uma equipe, né? Gostaria que o senhor explanasse. Respondi essa porque a outra eu vou anotar. Vamos lá. A gente faz o seguinte, a gente começa a cetamina, por exemplo, e começa um antidepressivo, né? Ela é oral. Ela vai tomando esse antidepressivo, faz as sessões e ela faz a psicoterapia para dar todo esse apoio para as questões que são próprias mesmo da psicoterapia, né? Ela acaba a sessão de cetamina, geralmente acabou a parte da cetamina. Ela toma medicação oral por mais um período, mantém a psicoterapia e depois fica tudo certo, a gente consegue controlar o quadro muito mais rápido, né? E aí a gente vai tirando o antidepressivo, o psicólogo com a melhora vai afastando as sessões e depois vem a alta da psiquiatria e a alta da psicologia também. Então, maravilha. Você optou e estudou e se especializou para reduzir
o medicamento, a alopatia aí, e conseguir resultados mais rápidos. Eu acredito que deva ter algum outro. É um problema o medicamento? Por que que você, né? Então, vamos Essa lá. liberdade, para quem usa, né? Eu já fiz uso. Na verdade, eu amo desmistificar as coisas, né? Eu faço uso de estabilizador de humor, Pronto. né? E graças a Deus, e que bom que existe a psiquiatria, que bom, porque é importante que isso caia. E estou aqui trabalhando, né, com muito prazer, com muita alegria. E há situações na vida que ocorrem que isso é necessário e com muito orgulho e muita gratidão a Deus por ter condições também de ir a um excelente psiquiatra e de ter condições de comprar o medicamento. Mas é óbvio que sempre fica aquilo, né? Eu vou parar? Quando eu vou parar? Mas essa sua decisão e o que você, né, nos traz com relação à substituição das tecnologias ou a parte tradicional, ou é realmente a tecnologia chegando, e isso. Funciona da seguinte maneira. Os remédios, ele tem o lugar dele. Eu sempre coloco isso. O remédio ele não é um vilão. Muito pelo contrário. Eu, inclusive, falo para os pacientes o seguinte. Ainda bem que você nasceu em uma era que existe medicação, por exemplo. Poxa, Imagina o pessoal há 100, 200 anos atrás. O pessoal falava daqueles poetas byronistas lá, que faziam aquelas poesias falando sobre morte e tal. Esse pessoal aí era tudo deprimido. E numa época que não tinha tratamento. Quantas pessoas se mataram nos 10 mil anos aí de humanidade porque não existia tratamento nesse período, né? melancolia total ali, né? Melancolia. Hoje a gente vive numa época de ouro. Então, assim, os medicamentos, eles são nossos aliados. Agora, eu realmente sou um psiquiatra que acabo, no final das contas, usando muito menos remédio do que os outros psiquiatras. Porque essas ferramentas me permitem fazer o quê? Com que as medicações sejam instrumentos, mas enquanto eles são instrumentos necessários. Porque os medicamentos, embora sejam bons, poder não usá-los é muito bom também. Porque muitos medicamentos, infelizmente, trazem efeitos colaterais. Igual eu falei, ganho de peso. Tem outros que trazem sonolência. Outros, às vezes, atrapalham a pessoa a raciocinar. É o inverso da estimulação magnética, por exemplo, da estimulação por corrente contínua, que faz a pessoa raciocinar melhor, né? Então, às vezes, para a pessoa tratar, ela às vezes usa 4, 5 medicamentos, 6 medicamentos, ou às vezes 12 medicamentos, como eu já vi. Se eu consigo fazer esse paciente usar, ao invés de 12 Uma medicamentos, monoterapia. 1, 2 e numa dose baixinha, esse paciente ganha uma qualidade de vida imensa. Eu tenho um exemplo que eu nunca vou esquecer. É uma paciente que ela tomava 375 miligramas de venlafaxina, que é um antidepressivo, é muito bom, né? Só que qual é o problema? Ela tinha uma constipação intestinal que ela conseguia ir ao banheiro uma vez a cada 2 semanas. E isso acabava com a vida dela. Quando a gente fez tratamento com a estimulação magnética, eu fui baixando, e essa paciente especificamente ela não conseguiu ficar sem medicação, ela sempre tem que ter um pouquinho. Só que ela saiu de 375 para 37,5 miligramas. Olha a diferença que foi isso na vida dela. Hoje, ela tem um hábito intestinal normal, ela vai todo dia ao banheiro, até 2 vezes, né? A vida dela mudou completamente. Então não é que a gente é contra o remédio, não é isso. Mas o remédio ele vai ser útil naquilo que ele é necessário. E assim a gente tem um uso racional e um uso que não é nocivo para o paciente de medicação. E então a gente traz o quê? Vida, vitalidade. A gente traz realmente um tratamento que a pessoa fala assim, poxa, esse é o tratamento dos sonhos, era isso que eu queria. E eu posso viver a minha vida normal sem nenhum tipo de impedimento. É isso que a gente consegue. Funcionalidade. Funcionalidade. Eu tô com umas 1000 outras perguntas aqui. Mas eu Vamos quero em fazer frente. algo que eu pensei, né, quando você falou dos artistas. Se a gente pensar que o Raul Seixas, por exemplo, o Tim Maia, aquelas músicas já eram músicas que mostravam ali a tristeza, porque, né, o autoextermínio ele dá sinais, né, para quem realmente está ali prestando atenção, e aí utilizavam álcool para se anestesiar, às vezes para ficar feliz. Se realmente, que bom que nós nascemos e temos essa oportunidade, porque é melhor ir para o psiquiatra,
né, do que acabar, porque não vai para o psiquiatra, vai para a droga, vai para a compra, vai onde a falta, o excesso vai se externalizar de outra forma, né, doutor? Você falou uma coisa extremamente importante. Eu trato dependência química de uma forma diferente que as outras pessoas tratam. Sabe como eu trato? Eu faço o seguinte: eu não faço um tratamento antidroga. O que eu faço? Eu vejo qual a droga que a pessoa está usando, porque pela droga que ela está usando, ela está tentando tratar alguma coisa. Então vamos supor, a pessoa está usando maconha. Essa pessoa que usa maconha, geralmente ela quê? Ela tem um transtorno de ansiedade e ela nem sabe que ela tem um transtorno de ansiedade. Então o que eu faço? Eu vou lá e trato a ansiedade dela. Quando eu trato a ansiedade dela, automaticamente ela não precisa mais de maconha. Ela vai esquecendo de usar maconha e quando ela vê, ela nem usa mais. Quando é cocaína ou álcool, geralmente tem uma depressão e a pessoa quer dar aquela levantada, né? Só que o que acontece? Aí quando a gente trata essa depressão, a pessoa não precisa mais ficar buscando o traficante para pegar a cocaína e ter aquela maluquice toda na vida dela. Ela passa a utilizar o álcool de forma social, realmente. É aquela coisa de tomar um golezinho. E ela falou assim: doutor, eu agora o álcool não é mais uma necessidade, eu uso se eu quiser, né? Mas mesmo o adicto viciado, você já conseguiu ter resultados? O adicto viciado, eu costumo falar, a gente faz o seguinte, pega, substitui na vida dele, né? Por exemplo, se ele tem problema para dormir, às vezes a pessoa toma álcool porque ela não consegue dormir. Olha só, né? Ou começou ali a tomar para dar aquela É, relaxada e para dormir e virou vício, né? exatamente, virou vício. Agora, se a gente nota que a pessoa realmente é extrema, não, tá adicta ao álcool, tudo tal, a gente faz o tratamento, substitui o que ela está fazendo, o sofrimento dela, mas aí eu recomendo, não use mais. Por quê? Porque senão vai recair toda essa questão no futuro e a gente tem que respeitar. Quando álcool é extremamente danoso Sim. e a sociedade muitas vezes glorifica o álcool, às vezes falando que vinho é Normalizou, uma né? beleza, tá? Sendo que a gente já tem uma recomendação oficial da Organização Mundial da Saúde falando que nenhum nível de álcool hoje em dia é recomendado. Aquela história de tomar uma taça de vinho para proteger o coração não existe mais. Se você quer proteger o seu coração, você toma uma taça de suco de uva. E vai correr, fazer uma atividade física. Exatamente, muito melhor, né? Sensacional. Ok, vamos voltar para cá. Mas lembrei o que eu quero perguntar. Quando você faz a neuroestimulação, você. Vamos supor como se fosse um músculo, aí você traz uma analogia, né, que vai ficar mais clara se eu conseguir me fazer entender. Então, aquilo que não estava ali funcionando começa a ser estimulado, e o caso da cura é porque ele reaprendeu, ou uma substância que eu não produzia mais, você meio que estimula, é como se fosse um exercício físico? Olha, muito interessante você falar isso, porque é o seguinte, a maior parte das pessoas ainda tem na cabeça a visão de que as doenças psiquiátricas são uma falta de neurotransmissor. Essa visão surgiu na década de 80, quando surgiram os antidepressivos tipo a fluoxetina, né? Que era o Prozac, que era a pílula da felicidade, né? As pessoas achavam que o problema era a falta de neurotransmissor X ou Y. A gente sabe hoje em dia que não é isso. O problema é que determinadas áreas, em cada problema psiquiátrico, uma área está menos ativada ou mais ativada. Essa que é a questão. Então, quando a gente trata efetivamente, seja com medicação, ou seja com estimulação magnética, ou seja com cetamina, o que a gente vai fazer é ir lá naquela área e corrigir o funcionamento dela. Inclusive, muita gente não sabe, existem exames de imagem que mostram a depressão, o transtorno bipolar, o toque na cabeça da pessoa. Quando eu tenho um paciente que não acredita que ele está doente, eu peço esse exame. A gente pede ou o SPECT cerebral ou o PET scan. E faz aqui em Brasília mesmo, normal, todas as grandes cidades têm. E basta você pedir esse exame e vai mostrar lá na cabeça da pessoa a doença dela. Essas áreas muito ativadas ou pouco ativadas. Então, para quem eu digo que é São Tomé, né, que não acredita, eu falo, tudo bem, vamos pedir o exame. E aí, com o exame em mãos, eu mostro para a pessoa, tá vendo aqui sua doença? Seu cérebro está pouco ativado ou muito ativado. E o que nós vamos fazer com essas técnicas de neuromodulação ou medicação? Nós vamos normalizar o funcionamento dessas áreas e a partir de que elas funcionam normalmente, elas vão seguir funcionando normalmente. É assim que a gente faz e é assim que a gente consegue chegar e dar alta para esses pacientes. Então quer dizer que não é necessário, tem doenças que claramente, através dos sintomas, você já dá o diagnóstico. Sim. Mas em patologias que têm comportamentos semelhantes, né? Claro que vamos pensar em um transtorno, né? Um Buder ou um bipolar, Aham.
não confundir, quem sabe, e eu estou te falando isso porque o senhor sabe o quanto isso acontece de pessoas estarem tomando medicamentos e com diagnósticos que não. Na verdade, a patologização virou febre, né? Virou. Então, o autismo então você consegue, com esses exames, ter uma clareza, você faz um mapeamento ali no cérebro e baseado na área, no local, o que está alto e baixo, você... Isso. Cada doença tem um padrão específico de funcionamento cerebral. Então, por exemplo, depressão. Na depressão, a gente tem uma queda, sempre tem uma queda de funcionamento do córtex pré-frontal dorso lateral esquerdo, que é o que? Uma região dessa área aqui frontal do cérebro, na parte esquerda, que ela sempre funciona menos. Quando a gente faz o exame de imagem, a gente vê essa queda de atividade nessa região. Aí o que a gente faz, por exemplo, com estimulação magnética? A gente vai lá, nessa região, mira nela, mapeia, mira e estimula exatamente essa região para que ela volte a funcionar, para aumentar a atividade dela. Quando ela aumenta a atividade, os sintomas depressivos vão desaparecendo, vão caindo. Então a gente tem um mapeamento completo e um estímulo específico. A gente consegue fazer isso de forma específica. E se não for esse o diagnóstico específico ou tiver alguma outra coisa associada, como é possível que pessoas tenham depressão e também ansiedade, não fez mal nenhum porque resolveu um deles. Exatamente. E tem áreas-chave no cérebro, né? A gente vai mais longe ainda, que eu consigo tratar mais de uma patologia ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tenho uma região, isso é muito interessante, tem uma região que eu estimulo no cérebro para tratar a depressão, que ela também diminui a adicção, né? Ou seja, os vícios, né? Vício por tudo. Vício por jogo do tigrinho, vício em cigarro, pornografia, né? A gente já teve lá na clínica a gente já tem mais de 2.000 pacientes tratados com estimulação magnética, para você ter uma ideia. São mais de 40.000 sessões de estimulação magnética que a gente tem até hoje. 3 pacientes nossos que não queriam parar de fumar, eles foram lá para fazer tratamento de depressão, pararam de fumar porque fizeram tratamento de estimulação magnética. Simplesmente a vontade parou. Olha que interessante, porque às vezes eu trato num ponto-chave que trata mais de uma coisa, que regula o cérebro em mais de uma coisa. Então, eu sempre foco em ser o mais benéfico possível para aquele paciente. Porque é assim, a gente tem que focar o tratamento em tratar tudo que está errado. Porque se a gente, por exemplo, o paciente é deprimido, mas ele também é ansioso, se eu não trato a ansiedade dele, o que acontece depois de um tempo? A depressão dele volta. Exatamente. Então, isso que você falou é muito importante. Eu vou pirar de tanta felicidade aqui. Acabei de fazer outra associação. Será que, né? Se você trata patologias que você consegue mapear, e aí existem dores emocionais. Sim. Né? E hoje em dia a integrativa está vendo isso, né? Tanto que se a gente for pensar naquela síndrome da dor, mesmo quando a pessoa fica sem o membro... Membro fantasma. A dor do membro fantasma. Ou dores que levam a doenças físicas, sim, mas na verdade, com essa tecnologia você não precisa nem saber a causa, então. Pois é, exatamente, porque a gente consegue... Dor é um fenômeno cortical, que a gente chama. Dor é um fenômeno que acontece no cérebro. Tanto que, para as dores crônicas, os medicamentos que funcionam para dor crônica não são anti-inflamatório, nem corticoide. São medicamentos que agem no sistema nervoso, né? Geralmente são antidepressivos duais, ou pregabalina, que é uma outra medicação. Ou seja, só quando a questão está tratando o cérebro, a gente consegue fazer a pessoa não ter a dor, né? Olha que interessante. Então, por isso que a gente consegue ser eficiente para tratar a dor, mesmo sem utilizar anti-inflamatório, esse tipo de coisa. Muito pelo contrário. Na verdade, eu como psiquiatra consigo tratar muitas enxaquecas, por exemplo, que a pessoa já rodou e não consegue tratar. Por quê? Porque não focou em tratar a dor no cérebro. Ou essas dores crônicas, tipo dor de artrose, que a gente consegue ir lá, vai, mira, estimula a região cerebral responsável por reconhecer a dor e aí aquela dor diminui. Então, é uma outra maneira de abordar usando bem menos remédio. Porque o que acontece? Eu recebo muito paciente que está usando opioide, né? E a gente sabe que o opioide tem crise lá nos Estados Unidos de pessoal usando fentanil e se viciando, né? E às vezes usando anti-inflamatório, destruindo os rins ou o estômago, né? E os corticoides que deixam a pessoa com colesterol lá em cima, engorda a pessoa.
tratando essa dor efetivamente lá no cérebro, a gente evita que a pessoa use esse tipo de coisa e se maltrate. Tanto que nos Estados Unidos é só ibuprofeno, né? Você vai pro... Exatamente. Não É tem... ibuprofeno e opioide. É uma coisa horrível, né? Vamos lá. Vamos lá. Quais são as dúvidas mais frequentes? Será que alguém teve mais dúvida que eu aqui já? Sobre segurança dos aparelhos, vou levar um choque, ou seja o que for. Tem? A dúvida mais frequente é um choque? Né? Não, gente, não é choque, tá? A estimulação magnética, ela gera um campo magnético que penetra e vai lá no neurônio e trata o seu neurônio. Não tem nada a ver com choque, tá? Existe uma terapia de choque antiga, que é a eletroconvulsoterapia. Isso é outra coisa, que é aquela coisa que as pessoas veem no filme, a pessoa estribuchando. Não. Estimulação magnética não tem nada a ver com isso, tá? É uma técnica precisa que a gente gera um campo magnético. Ela é um equipamento que é semelhante ao da ressonância magnética. Ela não tem nada a ver com choque. Essa é a pergunta mais feita para mim, e eu sempre explico para os pacientes. E é uma técnica extremamente segura. Para você ter uma ideia, a gente faz estimulação magnética lá, essas 40 mil sessões de estimulação magnética, né, todos esses 2.000 pacientes, até hoje, graças a Deus, eu não tive que interromper uma sessão de estimulação magnética porque um paciente passou mal, por exemplo. Olha o grau de segurança. Eu, por exemplo, todos os dias recebo no meu WhatsApp, né, os pacientes reclamando de medicamento que gerou efeito colateral e tal. Agora, com a estimulação magnética, a gente, durante as sessões que a gente veria se aconteceria algo, e é tão confortável que, graças a Deus, a gente não tem esse tipo de reclamação. Geralmente, na estimulação magnética, as pessoas dormem. Vou te dar um exemplo interessante. Hoje a gente tem 4 equipamentos de estimulação magnética, né? São poucos serviços que tem 4 equipamentos como o nosso, que eu conheço assim que no Brasil a gente tem a USP, por exemplo, que tem o Instituto de Psiquiatria da USP, que tem 4, né? Mas na época que eram 3 máquinas lá na clínica, eu me lembro de entrar na sala de estimulação magnética e os 3 pacientes estarem roncando ao mesmo tempo, de tão relaxados que eles estavam, e um não acordava o outro, né? Então você vê como é tranquilo fazer, a pessoa sai, dirige, sai muito mais relaxada, mas com um nível de energia para realizar atividades muito maior. Doutor, e as convulsões? Olha, convulsão é algo extremamente raro de acontecer com neuromodulação. Muito mais raro de acontecer com remédio. Garanto que o seu psiquiatra, falando aí para as pessoas, né, nunca falou para você que um antidepressivo pode causar convulsão. Por exemplo, o bupropiona é um antidepressivo que causa muita convulsão. O Venvance que você toma aí para TDAH ou a Ritalina tem uma chance alta de dar convulsão. Os tratamentos de neuromodulação, o risco é infinitamente menor de causar alguma coisa dessa. Então, na prática, a gente nunca observa esse tipo de coisa. Mas a minha pergunta, bom que você já respondeu 2 em 1, agora é a próxima, é se atua e é positivo para cura ou parar ou reduzir as convulsões. Não entendi. Se a neuromodulação também pode tratar ser convulsão? utilizada. Pode. Tem protocolos específicos para tratar convulsão. Como que a gente faz? Com estimulação magnética, eu posso escolher, olha que interessante, tanto estimular uma região do cérebro, usando um protocolo estimulatório, que a gente chama de alta frequência, quanto eu posso reduzir a atividade de uma região do cérebro. Então, para tratar a convulsão, para tratar a epilepsia, eu vou lá no ponto que gera epilepsia e eu faço um estímulo inibitório, que é um estímulo de baixa frequência. Então, o que ele vai fazer com aquela região que está gerando convulsão? Ele vai fazer com que aquela região não funcione e não gere convulsão. Olha que interessante. Então, com estimulação, a gente pode tratar epilepsia, né? E aí, utilizando menos medicação antiepilética, que muitas vezes atrapalha tanto a vida da pessoa. No seu canal do YouTube, você explica, gera, né, conhecimento, já vou deixar aqui na descrição, vocês já aproveitem e sigam também. Quais os feedbacks que você recebe das pessoas que estão ali assistindo? Olha, graças a Deus, assim, eu sou muito realizado com isso, porque toda essa minha trajetória em tentar buscar o que tem de melhor, de mais avançado, que funcione realmente para as pessoas, né? Faz com que as pessoas tragam esse feedback realmente muito positivo, de que a gente hoje em dia consegue fazer tratamentos realmente efetivos, né, que não deixa as pessoas escravas do tratamento para sempre, de uma forma realmente confortável, porque tem que ser confortável o tratamento, né? Então elas sempre trazem isso para mim.
tanto a questão de eficiência quanto a questão de conforto nos tratamentos, né? Sempre isso é destacado. E vem gente de fora para fazer com você aqui em Brasília? Vem gente de fora, de todos os locais do Brasil, inclusive de outros países eu já recebi também, o que deixa a gente muito honrado, né, de receber pessoas de outros estados, de outros países para fazer tratamento. E a gente consegue, nesses casos, fazer o tratamento em poucos dias. A gente faz sessões concentradas, né, para a pessoa não ter que ficar muito tempo aqui em Brasília realizando, né. Então a pessoa consegue fazer o tratamento dela, a gente faz o que precisa fazer no cérebro dela e aquele tratamento vai com ela no cérebro dela, para onde ela morar, e assim a gente consegue depois acompanhar a pessoa por teleconsultas, né? A gente faz por videochamada, funciona muito bem. Isso me permite tratar pessoas no Brasil e no mundo todo. Hoje em dia eu atendo pacientes em vários países e aqui no Brasil também, em vários estados, né? E a pessoa, até a gente efetivamente chegar e dar alta para ela. O senhor atende também pessoas que não querem a neuroestimulação ou talvez... Tem contraindicação? Olha, tem uma contraindicação absoluta para a estimulação magnética, que é implante coclear. O que é implante coclear? É um tipo de aparelho auditivo implantado, que o otorrino implanta, é um aparelho eletrônico implantado no crânio da pessoa. Quando tem implante coclear, infelizmente a gente não pode fazer estimulação magnética, porque senão desregula o implante coclear. Agora, tirando o implante coclear, a gente não tem outras contraindicações absolutas, né? Você vê como é uma técnica que pode ser amplamente utilizada. E essa nova geração totalmente voltada para telas, essa questão do autismo que está cada vez mais hiper, né, diagnosticado aí, e como é que o senhor trata essas crianças, esses adolescentes? Tem alguma coisa específica, algum protocolo, algo nesse sentido? Pergunta interessantíssima. Gente, a nova geração, para você ter uma ideia, 1 em cada 6 adolescentes tem um transtorno psiquiátrico já. É essa taxa, pra vocês verem como é uma coisa alta, né? E nas Américas, o Brasil é um dos países que tem mais depressão e ansiedade, assim, e no mundo todo também. Você vê que realmente tem muito. A nova geração, ela se destaca por ela não ter paciência. A nova geração quer coisas curtas, elas não conseguem fazer coisas longas como as gerações antigas faziam. Eu pegava antigamente, estudava num livro, hoje em dia o pessoal não consegue fazer coisas que duram mais que 5 minutos em geral. Então a paciência da nova geração para fazer tratamento é curta. Então por isso, quando a gente combina as técnicas, a gente consegue fazer um tratamento que faz um efeito muito mais rápido. Então se eu entro com uma medicação eficiente, mas eu entro com estimulação magnética, por exemplo, ou eu entro com acetamina, eu trago um resultado mais rápido, que faz esse jovem ou essa criança realmente assim conseguir seguir o tratamento e não abandonar o tratamento. Porque a gente notava que antes dessas novas tecnologias em psiquiatria, para essa geração nova, o pessoal abandonava, né? E é muito importante lembrar o seguinte, que essas técnicas elas são seguras e aprovadas para utilização tanto em crianças quanto em adolescentes. Então a gente pode facilitar muito a vida das crianças e dos adolescentes de várias patologias, tanto de depressão, quanto de autismo, quanto de transtorno de ansiedade. A gente pode aplicar e realmente fazer com que esse tratamento dessa população que tem tão pouca paciência, né, seja realmente eficaz. O TOD também? O TOD também. Eu trato muitas crianças com TOD, adolescentes com TOD, que é um verdadeiro pesadelo para a família, né? E a gente trata com muito sucesso o TOD, graças a Deus, reduz aquela impulsividade, aquele conflito familiar, né? Então traz uma paz imensa para a família, viu? Isso é formidável. E para a criança também, porque quando as famílias não conhecem, não sabem como lidar, tem violência, agressão, porque eles não param mesmo, não adianta, é um desafio constante. Esse transtorno positivo desafiador, ele realmente destrói as famílias quando não é tratado. Mas a gente vai lá, recebe a família com todo o cuidado, todo mundo entra no consultório. Já teve uma vez que eu me lembro direitinho de entrar 9 membros da mesma família no meu consultório. Eu trouxe cadeira para todo mundo, porque eu não gosto que ninguém fique em pé, para todo mundo poder falar. E aí a gente conseguiu achar uma solução que foi ideal para aquela criança, e a gente conseguiu trazer paz de volta para a família. Eu me lembrei de uma situação, nunca chegaram lá falando para o senhor que era espírito, não, que tem que levar para uma sessão. Porque não é normal esse menino! Já aconteceu. Doutor, isso não é espiritual não, né? Eu sempre falo assim, gente, ó,
Se a prática espiritual for uma coisa boa, trouxer benefício para você, faça, leva. Isso a gente trabalha em conjunto até, né? Inclusive eu tenho muitos pastores, padres indicam pacientes para mim, pra você ter uma ideia. O pessoal os espíritas também caminham, então assim, eu já tenho uma conexão Se com for as religiões. espírito, trata também. E aí a gente consegue definir e eu explicar direitinho, Gente. olha, isso aqui eu posso tratar, fica tranquilo, essa parte a gente vai. Ou às vezes quando a pessoa tem a dúvida, a gente pede o exame para a pessoa para mostrar que aquilo é real e que é uma coisa cerebral, né? Vamos colocar assim, e que tem que ser tratado. E o ego entra nisso, né, doutor? Porque muitas vezes o pai e a mãe não querem aceitar um diagnóstico, além de colocar essa criança em sofrimento, ou esse adolescente, ou você deve ter sido um adulto que permaneceu em sofrimento, porque quando recebe um diagnóstico, isso puxou de você, né? Isso puxou de você. Não dá para puxar do padeiro se for pai, mãe, se a genética e o DNA influenciam nisso, mas e aí? Dá para melhorar. Né? É possível, é necessário que realmente. Agora, esse ponto também tem algo de extremamente positivo. Poxa, se para o adolescente ele mesmo não quer que ninguém saiba que ele está tomando medicamento, que tudo é outro fator positivo, até para você conseguir convencer essa criança, né, de que, olha, vai ser rápido, é isso, você vai perceber se há melhora, porque realmente, se para o adulto é complicado entender, né, porque culturalmente a gente tem esse preconceito com as medicações e com, né, doenças aí mentais, psiquiátricas, enfim. Imagina para o adolescente aceitar isso, tipo, eu já estou fadado a... E aí vai pesquisar, deve achar um monte de bobagem aí que não quer, não toma o remédio. Exatamente. E aí tem um prejuízo enorme. Na infância e na adolescência, a pessoa está construindo a vida dela. Então, nessa época, a adolescência por si só já é quase um diagnóstico, né? De tão problemático que é. Verdade! Não é? Quem que tem adolescente sabe disso. E é quando a pessoa está construindo a vida dela. Então, ela tem que estar com a cabeça no lugar. Ela não pode estar deprimida, ela não pode estar ansiosa. E quando a gente traz uma solução efetiva, e que seja, que caiba no tempo da cabeça dessa geração, a gente consegue o quê? A adesão ao tratamento. E tendo adesão, a gente consegue eficiência. E aí a gente cria, eu já perdi as contas de quantos adolescentes que eu tratei se tornaram adultos funcionais, adultos realmente, sim, realizados, que conseguiram fazer essa transição para a idade adulta da forma correta, de uma forma feliz, de uma forma adequada, como deve ser. E você é adulto também, que pode viver brigando com todo mundo, viver triste, achar que é rabugento ou que é perfeccionista, né? Esses comportamentos que são justificados para que você não encontre o que realmente não está natural, pode ser melhorado. Pois é, você falou uma coisa importantíssima. Casais, tá? Essa Isso. questão é fundamental e eu trato demais, porque muitos transtornos levam a pessoa a ficar irritável, impaciente e explosivo com o cônjuge. Geralmente a pessoa explode com quem vai perdoar ela. Sim. Geralmente é a esposa ou é o marido, ou são os filhos. Algumas pessoas, muitas pessoas se arrependem disso. Poxa, eu explodi com as pessoas que eu amo, né? Eu estou prejudicando as pessoas que eu amo, né? E quando a gente faz o tratamento, isso acaba. Então o relacionamento volta a ficar uma coisa muito mais próxima, a gente restaura os relacionamentos, né? E eu peço geralmente para a esposa, para o marido vir, para eu vir e falar, olha, vamos lá, vamos me ajudar aqui, seja também um colaborador do tratamento, que vai ser bom para o seu marido, para sua esposa, mas vai ser bom para você também, porque a gente vai parar de brigar. Vocês vão parar de brigar. Vocês vão ter uma vida harmônica de novo. Porque realmente, com a pessoa explodindo o tempo inteiro e te culpando por tudo, quem que consegue ficar com a pessoa assim? E graças a Deus, hoje em dia, acabou essa história de que você né, pode se comportar, pode brigar, pode jogar. Ninguém Não. aguenta mais isso, nem no ambiente de trabalho, nem. Eu falo aqui na empresa, muitas vezes, quando vem com um rompante de comportamento, de falta de educação, olha, você quer dar chilique? Você vai lá para sua casa, porque aqui, minimamente, nós vamos ter que nos relacionar. Não dá conta? Não dou conta. Vai para o psiquiatra. Vai buscar autoconhecimento, porque, gente, pelo amor de Deus, nós podemos viver de forma
indo para a clínica pacífica, de forma mais pacífica, mais normal. Você pode ter vindo de um lar, eu vim de um lar de pais autoritários, controladores, que eu amo, sou grata por tudo de positivo que isso me gerou. Mas, em contrapartida, as coisas eram resolvidas também na briga, na confusão, na discussão, e nós vamos repetindo padrões e talvez aquilo ali já tinha algo que não é normal, o nervosismo do meu pai. Não, é porque é gaúcho, porque ainda vem com nacionalidade, não, sei lá. Ancestralidade. Não ancestralidade, o que é regional, com regiões. Cultural. É porque o nordestino é nervoso e por isso ele briga. Oi. Ninguém não é funcional, não foi funcional. E graças a Deus, graças ao conhecimento, amo meus pais, honro, e só graças a eles estou aqui. Eu sou o somatório de todo bem e todo mal. E eu falo que o bem vence o mal quando a gente coloca luz sobre essas coisas. Então eu sei que eu tenho uma tendência também, por aprendizado e repetição, né, a agir dessa forma. Mas quem que aguenta? Quem é que vai ficar no relacionamento? Então não é porque viveu assim, porque meus pais eram assim. Não é normal, pode ser comum. Mas normal não é, né, doutor? E você falou uma coisa extremamente importante. Nossa, eu estou me sentindo tão inteligente. Sua colocação foi perfeita, porque olha o que acontece. Chega muita gente para mim falando assim, não, mas minha família é de origem italiana. Eu não posso parar de beber porque todo mundo bebe. Pois é, mas você é dependente. Se você não parar de beber, você vai acabar com a sua vida. E não interessa se a sua família é de origem italiana ou não, por exemplo, né? Ou essa coisa não, mas assim, doutor, na minha família todo mundo fuma, né? Sim, mas por que você vai fazer só porque todo mundo faz? A gente tem que quebrar isso. E tem como a gente tratar. Então, se tem como a gente tratar, vamos te deixar bem, vamos te deixar feliz, e quem sabe você pode ser um instrumento para mudar a sua família, fazer o inverso. Sim. Por que não? Você pode ser o pioneiro e talvez você não consiga mudar a ancestralidade, né? Quem veio antes, mas quem vem depois, a sua ascendência... com certeza. Pode terminar em você. Isso pode mesmo. E deve, e é justo, né? Cada um tem uma missão. Se ela não conseguiu ser cumprida antes, e que a gente, uma vez visto, né, faça por onde aí solucionar. E, doutor, eu ficaria aqui, pode ter certeza. Acho que tem quanto tempo esse podcast já? Vou perguntar. Nossa, parece que está há tanto mais tempo. Gente, quanta coisa boa. Você vai ter que voltar. Com muito Mas prazer. eu gostaria que você desse uma mensagem, sabe? Agora você acabou de falar sobre essa questão do pertencimento, porque isso se eu paro de beber, eu não pertenço mais àquele meio. Isso para um adulto, a gente, né, ali conversando, já é difícil mudar. Imagina coisas que um adolescente faz para pertencer. A um grupo. Né? E é realmente muito triste, muito desafiador o que está acontecendo com as famílias, o que os pais também não sabem resolver, e se talvez não tem tempo, então até para o mal do tempo, temos uma terapia aí que funciona e é mais breve. Então, que você dê uma dica, sabe? Dica não, porque com tanto estudo ninguém dá dica, né? Você traga uma informação precisa para essa família, para esse adolescente, para essa criança, sabe? O que vier ao seu coração nesse sentido. Então, vamos lá. E para os profissionais. E para os profissionais. Olha, se você tem, por exemplo, um filho, né, que está com um autismo, por exemplo, ou suspeita de autismo, alguma coisa, nesse caso, por exemplo, sofrendo, vendo aquela criança não se desenvolver, ou se tem uma criança opositiva, né, que fica brigando o tempo inteiro, se você tem um adolescente que está utilizando alguma droga, ou se você percebe que aquele adolescente está ficando uma pessoa cada vez mais fechada, ele não está mais compartilhando, não está mais participando. Se você percebe que, na verdade, o seu adulto jovem está sendo uma pessoa muito ansiosa, ou se você percebe que o seu cônjuge, por exemplo, está oscilando tanto humor que talvez ele possa ser um bipolar, tudo isso que eu falei tem tratamento, e muitas vezes o tratamento não vai nem envolver medicação, porque hoje em dia a gente tem técnicas avançadas, como eu falei, como a estimulação magnética, ou estimulação por corrente contínua, que permitem a gente tratar essas pessoas de forma eficiente, usando pouca medicação, ou quase não usando medicação, fazendo elas voltarem para o normal. Agora, juntando as tecnologias,
tudo que a gente tem, tanto medicação, quanto essas técnicas que eu falei, quanto a psicoterapia, a gente consegue trazer vida normal, qualidade, felicidade, funcionalidade e sucesso para essas pessoas. E o mais importante, a gente consegue trazer paz, desde a criancinha que a gente trata lá, até o adulto ou o idoso que às vezes está com uma demência, que também a gente trata lá na clínica, né? Com muito sucesso, graças a Deus, a gente consegue melhorar a qualidade de vida desses pacientes também, né? Que sofrem tanto. Você pode fazer com que esse seu familiar tenha realmente uma vida melhor, tenha algo de substancial que vá tornar a vida dele realmente algo que vale a pena. E quando a gente sente que a vida vale a pena, a gente se agarra a ela e a gente tem cada vez mais sucesso, cada vez mais felicidade e cada vez realmente mais paz. Eu falo que eu escolhi o nome de Clínica Pacífico por conta disso, porque lá na clínica nós somos grandes promotores de paz. E quando você tem paz, significa que está tudo bem na sua vida, você está cumprindo a sua missão e você se sente grato por existir e por poder fazer a vida das pessoas melhor. Sensacional. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Algo? Olha, só queria acrescentar o seguinte. Eu sei que muitas pessoas já contam comigo, né? São meus pacientes. Agora, assim, caso você queira saber mais informações sobre as coisas que eu falei, porque são técnicas inovadoras e assim, muito interessantes, né? Eu estou sempre à disposição. Entre em contato comigo, que eu respondo diretamente o que vocês mandam para mim, no Instagram, no YouTube, pode me mandar, eu sempre respondo. Assim como eu respondo meus pacientes todos os dias quando eles mandam dúvida para mim, né, que eles têm meu WhatsApp pessoal, e eu não dou chilique quando ninguém manda mensagem de voz, inclusive, pode mandar áudio, mandar texto, eu estou sempre à disposição. Porque é o seguinte, essa é a minha missão. Eu acho que é propagar que existe uma saída diferente daquele passado, onde as pessoas eram condenadas a fazer um tratamento que nunca terminava e sofrer com efeitos colaterais. Hoje em dia não é mais assim. Então, traga suas dúvidas, eu vou ter o maior prazer em te atender, tá? Vou responder, vou te explicar. E se você algum dia quiser contar comigo para ser seu psiquiatra, vai ser um prazer te receber. Estamos de portas abertas sempre. Obrigada, viu? Foi maravilhoso Eu que mesmo. agradeço. E vou deixar aqui na descrição como encontrá-lo. E eu quero fazer uma, uma ressalva, não sei, falar algo que para você que faz uso de medicamento, e eu, talvez, assim como você, já passou por alguma situação e não quer ficar daquela forma, e só em pensar em ficar sem o remédio é algo que, assim, não, tá muito bem, as coisas, né? Eu não quero passar pelaquela situação de novo e tá tudo bem, né? Tá correto. E eu sou essa, né? Que, graças a Deus, diante, né, de fatos, né, sejam eles quais forem, a morte de um ente querido, ou realmente um processo depressivo, um burnout, um divórcio, e só nós que passamos por essas situações sabemos exatamente a dor que é perder função, né? Ou ficar com medo de perder sua cognição, né? Voltar para aquela situação. Então, eu sempre busquei, né? E graças a Deus encontrei profissionais extremamente responsáveis e competentes enfim, anjos, né? Mas na minha cabeça, claramente, inclusive até quando foi para engravidar, e graças a Deus, porque fui fazer uma fertilização e não pode, porque tem esse remédio. Eu acho que o sonho de ser mãe era menor do que o medo de voltar para uma situação, sabe, disfuncional. Então, te ouvindo hoje, faz sentido sim. Espera aí, você pode testar. Então, quem sabe dessa forma que te deixe segura. Então, eu sei, né, que onde isso chegar, aí do outro lado, né, eu vejo você, estou falando do lugar de cadeira, então há essa possibilidade, né? A tecnologia tem chegado e é mais um ponto que talvez seja importante nós nos rendermos para também poder ter mais
liberdade, porque de uma forma ou de outra é como se, poxa, tem ali, né, uma muleta. Eu sou extremamente disciplinada e sou a favor, vamos, gente, para que sofrer se é possível de uma forma mais. Acredito que vou dar um pulinho lá na clínica Pacífico e prometo contar. E é isso, doutor, obrigada. Foi assim sensacional mesmo. Eu que agradeço. E para você, até o próximo consultório aberto.